Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos então agora conhecer aí o tema da nossa aula de hoje, o assunto, né? Então nós estamos aqui na aula de número 12, revisão e avaliação. Então vamos começar juntos, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes, né? Nós vamos falar da filosofia dos valores humanos, né? Que também é conhecido como axiologia, e também da filosofia e a natureza, né? E a filosofia da natureza. Então, são dois temas aí no campo da filosofia que nós vamos aqui aprofundar um pouco. Vamos começar falando um pouco sobre a questão dos valores humanos. Então, nós podemos ver aqui que várias coisas, né, permeiam os valores humanos. Então nós temos aqui várias palavrinhas, como a solidariedade, a responsabilidade, a justiça, a partilha, a equidade social, a liberdade. Então tudo isso aqui são valores que são fundamentais para a convivência do homem em sociedade. É por isso que a gente faz esse questionamento, né? Quando é que nós vamos ter um mundo, então, que nós podemos, de fato, né, viver esses valores e que prevaleça esses valores para a nossa vida em sociedade. E quando nós falamos de valores, nós estamos falando aqui da axiologia. Né? A axiologia é a filosofia dos valores humanos. É uma parte, né, importante, né, do estudo filosófico. Então, quando a gente fala aqui de teoria dos valores, a palavra que nós usamos na filosofia chama-se axiologia, que indica, né, do ponto de vista etimológico, da sua origem, o estudo que se ocupa com a consideração dos aspectos valorativos. Então, quando nós falamos aqui de axiologia, então, nós estamos falando desses valores, né, de tudo aquilo que ajuda, né, que serve para fazer com que a vida em sociedade seja uma vida cada vez melhor. E aqui nós temos, né, mostrando para vocês aqui, a nossa árvore dos valores, né? Então nós temos ali as nossas raízes, que são nossos princípios, que desde o nosso nascimento, né, na nossa convivência em sociedade, a gente vai criando esses princípios, e nós temos aí, então, o que desabrocha são os valores, que são aquilo que aparece, né? É aquilo que aparece no nosso comportamento, é a maneira como nós nos portamos diante das outras pessoas. Então, as raízes não aparecem, porque são nossos princípios, nós carregamos, nós aprendemos. Mas a honestidade, ser honesto, ser bondoso, né, ser transparente, cooperar, são atitudes, são ações que aparecem no nosso comportamento e, portanto, na nossa relação em sociedade. Outra coisa também que a gente precisa pensar é que quando a gente fala de valor, né, não é uma coisa tão fácil de se conceituar, né? Então vamos ver aqui, ainda dentro do campo da axiologia, nós podemos dizer que é um termo difícil de definição, né, em uma única definição não satisfaz, né, a razão humana. Mas, né, devido às suas origens, né, da palavra, né, do latim, principalmente, nós podemos dizer, então, que significa isso, né? Não ser indiferente às coisas. Né? Valor é isso. Então, aí vem o ramo da filosofia, que é a axiologia, que vai investigar, então, essa questão dos valores humanos. A partir, né, desse conceito que nós vamos, então, aprendendo na nossa vida. E os valores nada mais são do que setas que apontam para nós, né, como é que nós vamos, qual caminho nós vamos seguir na vida. Então, nós sabemos, né, nós podemos pensar assim, né, nesse dualismo, né, o bem e o mal, né,
que nós chamamos na filosofia dos antagonismos que existem, né? Então, quando a gente fala de bem e do mal, isso aqui também tem a ver com os valores, com a axiologia. Então, fazer o bem ou fazer o mal tem um pouco a ver com isso, com quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores que temos, né? E aí nós seguimos, né, um desses caminhos aí. E muitas vezes nós mesmos, nós variamos esses caminhos, né? Às vezes nós estamos no caminho do mal, às vezes no bem, né? Mas se nós formos refletir bem mesmo, tudo isso aqui tem a ver com os valores que nós temos, com os princípios que nós carregamos. Tá bom? E aí nós falamos então da questão do juízo do valor, que é o que nos leva para esse campo aí. Né? O juízo do valor é também um termo da filosofia, né? Nas ciências sociais também se faz se trabalha com esse conceito, né? Para quê? Para descrever a avaliação subjetiva, ou seja, a avaliação da pessoa, a avaliação da maneira como eu penso, da maneira como eu vejo as coisas, né? Como eu me relaciono com as coisas. Então, é um processo cognitivo do pensamento que envolve a atribuição de um valor positivo ou negativo, né? Aqui que é a questão do juízo de valor, né? Então, ele pode ser tanto positivo como negativo. É o que nós falamos agora há pouco, do bem e do mal. Então, está ligado isso com relação aos objetos que nós nos relacionamos, que nós apontamos. Também, além de objetos, também com determinado tipo de comportamento, de ação, de ideia, de pessoa. Então, tudo isso aí, nós, enquanto seres humanos, a nossa condição humana, nos coloca nessa posição de julgar, de fazer um julgamento, de fazer um juízo de valor, né? Então, e por que nós conseguimos fazer um juízo de valor? Porque nós sempre nos baseamos nesses princípios aí, tá bom? Outra coisa também importante ainda é que esse juízo de valor, e aqui é que está o seu limite, né? É que ele se baseia nas nossas crenças, nos nossos próprios valores e experiências individuais. Então, como ele se baseia nessas crenças e valores individuais, experiências individuais, nós podemos pensar então que cada cultura, cada povo e até mesmo cada pessoa tem a sua maneira, né? Então, por isso esse juízo de valor pode variar de acordo com esse contexto aí e com essa perspectiva pessoal. Então é por isso que nós não podemos, quando a gente fala de juízo de valor, nós não podemos aqui dizer que ele está plenamente certo, nem plenamente errado, né? Porque justamente é algo subjetivo. Tem crenças, nem todo mundo tem as mesmas crenças, né? Nem todo mundo vive as mesmas experiências individuais. Então daí você tira, né, que muitas pessoas, por exemplo, que vivem uma experiência traumática na vida, é claro que ela vai basear o seu juízo de valor em torno dessa realidade na qual ela experienciou, que outra pessoa pode não ter vivido essa experiência. Então, por isso que está ligado com a filosofia dos valores humanos, porque tem essas variáveis aí. Continuando aqui, nós podemos falar também, quando a gente fala de valores humanos, da questão de valorar e de valorizar. A valoração é um ato subjetivo de valor, que nós acabamos de falar, né? Ele é mais subjetivo. Então, esse olhar da crença, da experiência pessoal, nós colocamos o que? A valoração. Nós aprendemos a valorar alguma coisa, porque ela é subjetiva, né? Ela é muito subjetiva. Subjetiva é o que se refere ao sujeito que pensa. Então, é a minha consciência. É o meu olhar, que é diferente da consciência de cada um, de cada uma, de cada olhar, de cada pensamento. Então, cada sujeito que pensa, ele questiona,
ele sente do seu jeito, ele imagina, ele compara. Né? Então, tudo isso aí, inclusive as nossas próprias escolhas, né, e opções, elas estão relacionadas com essa própria condição subjetiva do sujeito que pensa. Tá bom? Então, é por isso que nós falamos de valorar. Né? Então, vamos ver aqui. Ó, valorar, então, é conferir valor a alguma coisa. É conferir valor a alguém. É conferir valor a uma situação, a uma determinada situação, ou mesmo a uma ideia. Então, é buscar esse motivo do valor. Ou então a sua ausência de valor. Aqui, né, é que nós, então, caminhamos para esse olhar mais subjetivo. Tá certo? Então, aqui nós vamos, a partir daqui, então, a gente vai agora falar de um outro assunto também que é muito importante para o nosso conhecimento. Esse assunto que nós vamos falar agora é a filosofia da natureza. Nós falamos da filosofia dos valores, né, a axiologia, e agora vamos falar da filosofia da natureza. O conceito de natureza tem sido interpretado há muitos e muitos anos. Só que, desde os primórdios da humanidade, quando ele olhava para o mundo, para o cosmos, para o universo, para a lua, para o sol, para o rio, para as florestas, para o tempo. Então, sempre esse olhar era voltado, na relação com a natureza, numa perspectiva, num olhar metafísico. Ou, que fica mais próximo para a gente compreender, sobrenatural. E isso em várias culturas. Sempre as culturas relacionavam essa relação com a natureza do ponto de vista de uma metafísica, de algo sobrenatural, atribuindo tudo isso, né, a esse aspecto sobrenatural. E aqui nós vamos falar especificamente dos povos indígenas. Então vamos ver. Eles, né, os povos indígenas no Brasil, principalmente, possuem a sua cosmologia. O que é cosmologia? O universo, o logos, né? Uma razão sobre o universo. Eles tinham a sua própria explicação sobre o mundo, sobre o cosmos. E essa explicação, esse olhar, ele estava profundamente conectado com a natureza. Todas as suas crenças e suas práticas, porque para os povos indígenas, as suas crenças, elas refletem nas suas práticas, nos seus rituais, nas suas danças, nas suas pinturas. Né? Tudo isso está enraizado na compreensão de que os seres humanos são interdependentes, ou seja, todos dependem um do outro e merecem respeito. E aqui a gente destaca, né, que essa interdependência, aqui, quando a gente fala interdependência, é de todos. Não só entre os seres humanos, mas entre toda a natureza. Tudo que faz parte da natureza. Por isso, essa questão dessa harmonia. E tudo isso, né, nessa relação, perpassando por ela, esse aspecto metafísico, espiritual, né, religioso, mítico, inclusive. Então, o conceito de natureza, nesse ponto de vista, tem sido interpretado dessa maneira, né? Metafísico. Metafísico. E aí entra o sentido de pertencimento, que é outro ponto que a gente vai falar agora. Nós estamos falando da Amazônia, desse lugar daqui, porque o sentido de pertencimento amazônico tem essa conexão com a natureza. Se identifica com a cultura, com o povo, sempre a partir dessa conexão, dessa relação própria com a natureza.
que é uma relação desinteressada do ponto de vista, né, do lucro, da exploração, né? Então, continuando, é uma construção de identidade. E se ela tem uma identidade, ela não destrói o seu entorno, porque há um compromisso, inclusive político e social. Esse compromisso político e social é de defender essa identidade cultural que está enraizada no território, no meio ambiente, na natureza. Então, o sentido de pertencimento amazônico está relacionada com essa identidade, que é a maneira que cada indivíduo se reconhece na natureza, no seu grupo. E isso, do ponto de vista, inclusive, histórico. As suas características pessoais, suas crenças e seus valores, tudo está voltado para isso. Então, essa identidade, ela vai sendo construída a partir desses fatores, que são fatores culturais, que são fatores, né, locais. Então, a sociedade, toda essa sociedade, esses grupos, eles estão ali inseridos dentro desse processo de construção de sua identidade, de pertencimento a partir dessa cultura. Outro ponto também aqui importante é que esse pertencimento refere-se ao sentimento de fazer parte daquele grupo, né? Eu faço parte do grupo. Então, continuando, é a sensação de que nós somos integrantes daquela cultura, nós pertencemos e nos identificamos e estamos em conexão específica com o grupo. Então, aí entra todas as tradições, são compartilhadas, os costumes são compartilhados. Então, esse pertencimento, ele está sempre relacionado a essa identificação com o contexto específico daquela cultura. Por isso que todos que fazem parte da cultura, todos que fazem parte vivem essa tradição, eles vão aprendendo isso, eles vão vivenciando isso, e isso marca aquela tradição, né, que vai sendo passada de geração em geração. É por isso que quando há um processo de colonizador, quando há um processo de exploração, quando há um processo de ruptura com aquele território, não é só a terra que está sendo perdida, mas é toda a ancestralidade daquele povo, é toda a sua história enraizada ali. É a identidade mesmo, pura, que está sendo perdida ali. Não é só um pedaço da terra em si, não é só isso, né? Mas a própria experiência de vida, a experiência do sentido do pertencimento, do sentido de ser, inclusive, daquele povo, dentro daquele território. É por isso que o território, e aqui a gente vai finalizando, ele é fundamental para os povos indígenas. É por isso que a demarcação de terra indígena, está relacionada não só com se fixar naquele lugar, mas com a sua saúde mental, com a sua espiritualidade, com a sua vida, com a sua sobrevivência humana. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Até a nossa próxima aula.